campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje estaremos com mais uma palestra, relendo com vocês o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no número 5, item 5, que tem por título Dai a César o que é de César. Vamos ler então o que tem lá no Evangelho sobre esse assunto. Tendo os fariseus se retirado, resolveram comprometê-lo no que falasse e enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo as verdades, sem fazer distinção a quem quer que seja, pois não consideras a aparência dos homens. Diga-nos a tua opinião sobre isso. É lícito ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o pagamento. E tendo eles lhe apresentado um dinheiro, Jesus lhe disse: De quem é essa imagem e inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: Dai então a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, admiraram-se da resposta, e deixando, se retiraram. Essa parte desse registro sobre a fala de Jesus está lá no livro de São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Também aparece lá em Marcos, no capítulo 12, 13 e 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelo fato de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando a um problema de ordem religiosa. Um partido numeroso foi formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito ou não pagar tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, eles esperavam levantar contra eles as autoridades romanas, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes é devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral resumido como uma forma prática e usual, e deduzido a uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que nos manda agir com os outros conforme gostaríamos que agisse conosco. E condena todo o prejuízo material e moral causado aos outros. Toda violação de um interesse prescreve o respeito ao direito de cada um, e como cada um deseja que se respeite os seus. Pois bem, temos aqui então assunto para a gente refletir um pouquinho. Relembrando então no início que os fariseus se retiraram, fizeram suas combinações e voltaram para o local onde Jesus estava, tentando comprometê-lo, e perguntaram para Jesus se era lícito dar ou pagar o imposto a César. Dentro desse contexto histórico,
Na época em que essa situação ocorreu, Roma havia conquistado a nação de Israel. E era de praxe da época o povo que não quisesse ser destruído, não quisesse ter suas cidades derrubadas, eles pagariam um imposto ao conquistador e permaneceriam inteiros, sem nenhum prejuízo. E essa foi uma das opções que a nação de Israel resolveu fazer com relação a Roma. Mas isso incomodava todos os cidadãos daquela nação, até porque eles se consideravam conquistados, escravos. Isso, porque tinham que pagar uma conta que era imposta, não era em relação a nenhum serviço produzido, nenhum bem adquirido, era um prejuízo para a nação. Isso incomodava muito os judeus. E dentro desse contexto, vocês sabem que os judeus esperavam um Messias general, um Messias conquistador, um Messias que liderasse exército. E Jesus não era nada disso. Jesus não era essa figura idealizada pelos judeus. Jesus vinha com a fala completamente diferente da deles, ou do que era vigente na época. Então, esse dai a César o que é de César, se era lícito, no fundo tinha toda uma má intenção de comprometer Jesus com os governantes de Roma, com os líderes de Israel e tal, para eles criarem problemas para Jesus, já que Jesus era um problema para a nação judaica. Desculpa. Até porque Jesus falava para o povo, e o que Jesus falava para o povo incomodava a teologia da época, incomodava o domínio da religião da época, deixava desconfortável os sacerdotes da época, e isso era muito irritante para aquela liderança que já vinha de longa data, algumas centenas de anos, mantendo o povo dentro daquele regime. Pois bem, então, mas Jesus, à medida que foi responder essa pergunta, pediu para alguém dar uma moeda para ele, e Jesus pegou a moeda e olhou. E como todas as moedas, inclusive as de hoje, tem a face de alguém, de um lado e do outro valor. E daí dentro, naquela moeda, numa das faces, havia a imagem de César. E daí Jesus perguntou, de quem é o rosto que aparece aqui nessa moeda? De César. Pois então, dai a César o que é de César. Jesus, nesse momento, fez assim uma reflexão profunda e deu uma resposta de vanguarda, porque vocês se recordam que a pergunta que haviam feito para ele é lícito ou não pagar o tributo a César? E Jesus mudou o verbo de pagar para dar. Dai então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí Jesus distingue dois horizontes do mundo que até então os seres da humanidade não havia percebido. Jesus trazia para nós a ideia do mundo espiritual, a ideia de um Deus diferente daquela época, era um Deus vingativo. Todos os deuses apresentavam falhas, todos os deuses de todas as religiões eram vingativos, todos os deuses entregavam-se com os próprios seres humanos a uma série de atividades escusas, no sentido de ser divindade ou não, e todos os deuses apresentavam um caráter humano e falho. E Jesus trazia a ideia de um Deus diferente, um Deus que era somente amor, um Deus que amava o povo, não que se vingava, não com os seres, não que se vingava, não que seria um Deus encolorizado, não seria isso. E daí, à medida que essa compreensão foi evoluindo e chegando até a nossa época, nós vamos ver que hoje temos melhores condições de distinguir. Estamos conectados com o mundo material, estamos encarnados aqui,
enquanto encarnados aqui temos algumas obrigações legais, inclusive essa de pagar impostos. E à medida que eu deixo de cumprir uma das minhas obrigações legais, como cidadão, como profissional, como pagante dos impostos, como à medida em que eu deixo de agir educadamente, à medida em que eu deixo de fazer as obrigações minhas, sociais, coletivas e familiares, eu não estou dando a César o que é de César, eu não estou contribuindo, eu não estou exercendo as minhas obrigações aqui com o mundo material. Mas Jesus já começou a chamar a atenção que nós tínhamos obrigações ainda a cumprir com Deus, com o mundo espiritual. Aqui eu tenho que ser honesto, aqui eu tenho que ser correto, aqui eu tenho que agir dentro da legalidade, aqui eu tenho que fazer as coisas conforme as regras sociais determinam, os costumes de cada cultura determinam. Eu tenho que me manter dentro do padrão decidido e regulado pela sociedade a qual eu pertenço. Isso é César, isso é materialidade. Agora nós temos outras obrigações que nós estamos começando a abrir agora a nossa percepção, que são obrigações espirituais. E essas obrigações espirituais são, à medida que eu exerço bem as minhas atividades aqui dentro do mundo material, eu cumpro as obrigações com o mundo material. Até porque Jesus entendia que se era lícito e não era lícito cumprir a minha obrigação. Se eu estou aqui, eu não vou pagar, eu vou dar aquilo que eu tenho que dar. Até porque eu estou aqui de maneira passageira. E como eu estou aqui de maneira passageira, o que passa por mim no momento entre recursos, entre experiências, não são meus. Se eu, digamos, tenho algumas posses, eu sou usufrutuário temporário dessas posses, porque à medida que eu desencarnar, eu retornar à eternidade, não vou levar nada de bens materiais, de coisas materiais aqui, de ações materiais. Eu só vou levar o que de bem eu conquistei, sendo uma pessoa virtuosa, sendo uma pessoa responsável, sendo uma pessoa que procurou agir dentro dos parâmetros do bem e da justiça cósmica, universal. Eu cumpri a minha obrigação aqui. Agora, de resto, é entre eu e Deus. Devagarinho nós vamos então evoluindo essas ideias, nos compreendendo qual era a intenção de Jesus e vamos vendo que seguir regras é do mundo material, mas a evolução espiritual é uma obrigação que nós temos que ter com Deus, que nós temos que dar a Deus. Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer ainda por nós, que são obrigações do mundo espiritual. Procurar o esclarecimento, procurar sair do estado da ignorância. Nós somos criados como espíritos ignorantes, simples e ignorantes, mas fomos colocados aqui para aprender. Se eu venho para cá, para esta sala de aula, e não assimilo, não me educo espiritualmente, eu não estou dando a Deus o que é de Deus. Vejam bem. E devagarinho nós vamos diferenciando esses horizontes. A proposta de Jesus era essa, era mostrar aos judeus esses dois horizontes de preocupação que até então na época era incomum. As pessoas estavam muito mais ligadas ao costume, às regras sociais e se preocupavam muito com o orgulho ferido de ser um povo conquistado. Isso mexia com aquela época. E ainda mexe até hoje em função das consequências históricas que ficaram daquele período. Então a máxima de dar a César o que é de César não deve ser entendido de uma maneira restrita e absoluta, mas tem meio que é só o dinheiro, só financeiro. Não é isso. Nós nos apegamos a muitas coisas dentro da materialidade e às vezes tem uma dificuldade no desencarne de desapegar dessas coisas com as quais estamos ligados aqui, porque estamos presos ainda ao mundo de César, não é mesmo? As coisas mais simples.
a minha caneca de predileção, a cadeira onde eu sento que eu gosto, que aquele lugar é meu, e as coisas que são minhas, as coisas que eu tenho intimamente como posses e são apegos. Estamos ligados a César mais do que imaginamos. E às vezes os exercícios de desapegos de muitos espíritos são sofridos e são prolongados. Às vezes a necessidade para a gente se desligar da materialidade e entender e essa percepção do mundo espiritual, nós temos que passar por um processo de doença prolongada, onde o último exercício de desapego é o desapego do nosso próprio corpo. Então, quantos detalhes que às vezes nos escapam. Então, às vezes o que eu tenho que dar a César aqui não é só financeiro. Às vezes, à medida que eu dou atenção à minha estrutura familiar, Deus me colocou naquela família para que eu agisse como um ser humano, para que eu agisse como pai, para que eu agisse como provedor, para que eu, nas horas necessárias, eu desse o acolhimento correto, certo. Então, são deveres sociais daqui do mundo material. Mas se eu resolver viver isolado e não cumprir essas obrigações com relação a César, só cumprir pagar o que eu tenho que pagar e optar por ficar isolado, não vou evoluir da maneira correta, ou pelo menos da maneira necessária. E à medida que eu não me exercito como um ser humano que eu sou e não pratico as relações conforme eu tenho que praticar, porque subentende-se nos ensinamentos de Jesus uma série de coisas. Por exemplo, Jesus diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus nos dizia que, inclusive, para conviver com a nossa parte espiritual, havia necessidade que tivesse mais de uma pessoa. Teria que ser 2 ou 3 ou mais, quantas fossem necessárias. Mas isso quer dizer que mesmo durante a minha prática de dar as coisas que são de Deus a Deus, eu tenho que exercitar a minha parte relacional aqui com os outros e comigo. Eu tenho que aprender a dominar o meu gênio, eu tenho que aprender a dominar a minha intolerância, eu tenho que aprender a dominar a minha sede de poder, de domínio, de controle. Eu vou ter que aprender um monte de coisa. Então, à medida que eu vou aprendendo essas coisas e vou gerenciando melhor essas relações, elas terão um resultado harmônico, saudável aqui no mundo de César, mas terão um resultado positivo em relação à minha caminhada, nas coisas que eu tenho que fazer, que são de ordem espiritual, que são de ordem divina, a minha consciência está tranquila e equilibrada aqui, eu estou apto para prosseguir na caminhada para mais acima, mais além, para evoluir as minhas percepções, para esclarecer as minhas capacidades mediúnicas, para compreender as verdades do Cristo. E devagarinho, então, estamos tratando por aí e dessas coisas. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Essa é uma realidade material que é dar a César. Tem muita gente que diz o dinheiro, só lidar com o dinheiro. Não. É uma série de outros fatores. Às vezes, mesmo em relação ao dinheiro, não temos muito a dar a César. Porque às vezes a nossa preocupação maior é com a sobrevivência. Mas à medida que eu compro um alimento, queira ou não, com o pouco dinheiro que eu tenho ou não, ali no alimento está embutido o valor de algum imposto e de sobreimposto, e eu vou ter que pagá-lo dessa forma. Por quê? Porque olhando na parte da justiça divina, qualquer imposto que eu pague, o imposto que seja pago, não é um imposto que é para mim, é para o bem comum. Eu já estou trabalhando e já estou pensando em ajudar uma coletividade. Agora, se esse dinheiro coletado, recebido, for desviados para outras funções, em função de corrupção, em função de outras ilegalidades,
é responsabilidade de quem fez isso. Perante Deus, as pessoas terão que responder. Nós estamos fazendo a nossa parte com o mundo material. E isso não nos obriga, e a gente, à medida em que vai falar nessa área, a gente vai sempre lidar com a dualidade. Esse está certo, esse está errado, esse não. E vamos tomar partido A, partido B. E estamos desviando da nossa função correta. Porque, na realidade, o correto tem que pagar? Tem. Vamos fazê-lo. Agora, o que vai ser feito depois, o que vai ocorrer depois, vai caber à nossa sociedade como um todo amadurecer e filtrar essas irregularidades através de uma evolução espiritual, social, política, jurídica. Aí nós estamos no caminho certo. Por hoje era só, então. Foi um privilégio estar junto com vocês. Vamos agora às nossas preces e vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos a todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho de nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento e das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes, pela tua assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade e despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site